Boa tarde, queridos amigos. São 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que se inscrevam em nosso canal do YouTube, ativem o sininho para serem notificados e dê um joinha em nossos vídeos. Pedimos também que curtam nossa página no Facebook e no Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Dados nossos recados, vamos agora fazer a leitura da página inicial, seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é a de número 40. Ante o objetivo. O versículo destacado por Emmanuel está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 11. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Comenta Emmanuel: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centralizas as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Vamos orar? Deus, nosso Pai de infinita bondade, Maria, nossa Mãe protetora, querido Mestre Jesus, obrigada por mais um dia, obrigada pela oportunidade dessa reencarnação, obrigada por estarmos tendo essa oportunidade de estudarmos seus ensinamentos através dessa doutrina que tanto nos consola e nos esclarece. Pedimos, Senhor, que abençoe cada um de nós, assim como também nossas famílias e também, igualmente, todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados, em especial, Pai, por aqueles que estejam em qualquer tipo de sofrimento. Pedimos pelo Lar Espírita Servos de Maria, assim como pela nossa irmã Jacira, que conduzirá o estudo da tarde. Sob sua proteção, damos início à nossa atividade de hoje. Se conosco, Pai, hoje e sempre, graças a Deus.
Vamos chamar para apresentar o nosso estudo da tarde de hoje a nossa companheira Jacira, do Centro Espírita Irmã Rosa. Seja muito bem-vinda, Jacira. Olá, amigos dos Servos de Maria. É uma alegria estarmos juntos para mais um momento de reflexão sobre o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nossa reflexão, nossos pensamentos e vibração tem em torno do ensino de Jesus do capítulo 6 do Evangelho, item 3 a 8, intitulado O Consolador Prometido. Jesus falou: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco eternamente. Mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e versículo 26. O Espiritismo, ele veio no tempo assinalado cumprir as promessas do Cristo. O Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, preside o seu estabelecimento na terra, porque é a terceira revelação da lei de Deus. O primeiro foi Moisés, que trouxe os mandamentos. Jesus, que é o próprio governante da terra, veio trazer e ensinar o amor, a lei do amor, e foi o primeiro que falou de Deus Pai. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, as primeiras foram baseadas em figuras do ser humano, né? Moisés e Jesus. A terceira não, é vinda do mundo espiritual. No momento certo, no momento assinalado, né? O Espírito da Verdade, que preside o seu estabelecimento, veio e permitiu que os espíritos invadissem a terra, trazendo as notícias do além e trazendo todas as informações do mundo espiritual. Então, ele nos chama, né, o Espiritismo, à observação da lei, nos ensinando todas as coisas, fazendo-nos compreender o que o Cristo só pôde dizer em parábolas. Ele dizia: ouçam os que têm ouvido de ouvir. E o Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos. Os olhos, porque ele trouxe um entendimento claro, sem uso de alegoria ou de figuras de linguagem, como Jesus teve que usar naquela época, porque não havia nenhuma cultura. O conhecimento que havia era na mão de poucos, né, dos governantes, das autoridades da igreja, então, sacerdotais. Então, eles todos seguravam as informações e o povo era mantido na ignorância. Então, a doutrina espírita veio falando claro, levantando o véu desses mistérios que eram tão ocultos naquela época, trazendo uma consolação a todos aqueles que se sentiam deserdados, sem orientação, sem um guia, né? Todos aqueles que eram escravizados e que sofriam muito. Então, a doutrina espírita veio dar uma causa justa e um objetivo útil a todos os ensinamentos, porque ele explicou com toda clareza a origem da dor. Então, quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, naquela época os fariseus ignoraram isso. Achavam que era uma maneira política dele arrebanhar a multidão dos aflitos, dos pobres, dos necessitados, dos doentes, dos aleijados, todos os estropiados daquela época, vítimas, né, de abandono social mesmo, de desprezo dos governantes. Então, naquela época não se podia entender como que a pessoa podia ser feliz sofrendo,
Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Como podem isso? A doutrina espírita veio explicar isso por quê, né? Ele veio explicar por que nós sofremos e fazendo a gente entender uma série de coisas. Por exemplo, ele nos revela, o Espiritismo, que a causa da dor está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, que é um planeta de expiação de prova. Provas são testes que todos nós passamos e expiação é um resgate mais sério de débitos passados. Então, quando o homem expia o seu passado, ele está resgatando débitos do passado. Aquilo que ele fez para os outros volta para ele poder sentir na pele o que é a dor. É um processo educativo, aquilo nunca mais ele vai repetir, porque ele vai sentir na pele quando ele vê o irmão dele sofrendo de novo. Então, a doutrina espírita revela-nos também qual o objetivo da dor. Né? Não só a consolação da bem-aventurança do entendimento, mas também ele nos mostra que essas crises que todos nós passamos, de tempos em tempos, todos nós temos momentos bons e momentos ruins, na verdade são crises salutares que nos levam à cura espiritual, cura das nossas mazelas espirituais, dos nossos vícios espirituais. Porque a dor nos amadurece, nos faz viver e nos faz apequenar um pouco aquele orgulho, aquela vaidade, nos ombreia mais com os outros irmãos, a gente passa a entender a dor do outro, porque a gente já sentiu a nossa dor. Então, essas crises são crises salutares, né, que nos amadurece e nos assegura uma felicidade nas existências futuras. Assim, o homem passou a compreender, depois da doutrina espírita, que merece o sofrimento, porque o seu espírito precisa desse recurso pedagógico para deixar de ser rebelde, teimoso, impaciente, orgulhoso, essas coisas todas que nós vemos na raça humana, que todos nós temos, as nossas imperfeições. Então nós passamos a entender e a perceber que o processo é um processo justo. E aí nós vamos entendendo que este sofrimento auxilia e muito. Toda vez que nós passamos por uma dor, às vezes não notamos isso imediatamente, mas passado o tempo a gente vê como aquilo nos fez bem. Como aquilo me melhorou, como aquilo me tornou mais humana, mais compreensível, mais paciente, mais tolerante. Sempre vai desgastando as arestas das nossas imperfeições, igual uma lima que você passa aperfeiçoando a madeira. Mas esse esclarecimento também que a doutrina nos oferece é um processo que ocorre dentro de nós, de cada um ocorre de uma maneira muito própria, muito individual. Ou seja, nós assimilamos aquele impacto daquela dor, daquela perda. Todos nós sabemos o que é isso, não é? Nós sabemos exatamente o que é o motivo de uma dor, um desemprego, a questão financeira, a gente não ter recurso de manter as nossas necessidades diárias, né, constante, em virtude de uma reversibilidade no emprego, no salário, etc. Todas essas dores causam em nós pequenas rupturas de melhoria. Nós vamos nos tornando melhores, mais humildes, mais humanos. Mas o processo se dá diferentemente de indivíduo para indivíduo. Então isso depende muito da natureza do indivíduo. E só Deus é que pode avaliar o que está acontecendo lá dentro. Depende do tempo, depende da interiorização das verdades daqueles que buscam esclarecimento ou na doutrina espírita, ou se orientando, né? E
oferece a doutrina espírita a todos que desejam adquirir um esclarecimento extraordinário, que eu ainda não vi em lugar nenhum, de consolação. Porque a gente passa a entender que aquele Pai misericordioso, ele não nos castiga, ele nos educa. E à medida que a gente melhora, ele abre os braços e nos acolhe e nos faz progredir, nos dando oportunidades infinitas, várias reencarnações. Quando, por exemplo, a doutrina espírita nos esclarece, nos abençoa, nos consola, nos fortalece internamente, é através principalmente dos seus princípios básicos. Quando a gente começa a entender a misericórdia de Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que a tudo vê, que a tudo move, e que é de uma misericórdia, de uma providência constante para o nosso bem-estar. Não há ninguém no mundo que um dia não vá melhorar. Aqueles mais perversos de hoje, um dia receberão do Pai a bênção da renovação, porque as dores chegam, os recursos que aquele espírito precisa chegam. Então nós passamos a entender que Deus tem um recurso pedagógico para o espírito imortal. Porque a imortalidade da alma, sendo o segundo princípio da doutrina espírita, eles nos ensinam que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Nós somos imortais. Nosso espírito continua, o corpo fica, mas nosso espírito vai. E o que é importante é o crescimento espiritual para esta imortalidade, e não para aqui somente, para aqui e agora. Então, é para um projeto mais de futuro. A reencarnação é outro princípio básico que nós passamos a entender, estudando a doutrina espírita, que nós teremos infinitas reencarnações, infinitas oportunidades, independentemente do meu grau de maldade, de falta de evolução, nós receberemos do Pai, a qual todos nós somos filhos e temos o DNA de Deus marcado em nós, essa bondade de ter múltiplas e infinitas vidas para nos melhorar, nos erguermos, aprendermos e evoluirmos, todos nós. Tenha também a comunicabilidade dos espíritos, que a doutrina espírita nos consola enormemente. Uma mãe que perde o seu filho, uma esposa que perde seu marido, pouco tempo de casada, né? A Covid está aí, que está levando tantos entes queridos, né? Então, ela nos ensina que os espíritos continuam, e que eles não se acabaram, eles continuam, eles se libertaram de uma escola de ensinamentos fortes que todos nós precisamos, essa escola chamada Terra, porque eles se libertaram e continuam nos amando, nos vendo, nos enxergando. Nós é que não conseguimos vê-los tão claramente, mas um dia vamos nos encontrá-las. A pluralidade dos mundos habitados. Nós já pertencemos ao mundo primitivo, né? A classificação é 5 que o Evangelho diz. Mundos primitivos, onde se dá as primeiras reencarnações dos seres humanos. Mundo de expiação de prova, moradia dos espíritos, e ainda tem a tendência do mal muito mais forte que a tendência do bem. Todos nós temos o bem e o mal, mas o mal ainda está muito dentro de nós, ainda somos muito egoístas, ainda somos muito orgulhosos, muito vaidosos, nós ainda disputamos com o próximo determinadas vantagens, e essas coisas todas é que precisa ser anulado e nos enxergarmos como irmãos. Esta é a proposta divina. E a pluralidade dos mundos habitados nos oferece moradias à medida que nós vamos nos erguendo. Já participamos e passamos pelos mundos primitivos, agora estamos no mundo de expiação de prova, justamente no momento de mutação para o mundo de regeneração, que é um mundo que ainda existe o mal, mas em todos os semblantes, todos querem já o bem.
apesar de ainda ter as suas imperfeições. Então, depois temos os mundos felizes e os mundos de moradia de espíritos puros. Isso tudo está classificado lá no Evangelho, capítulo 3. E a evolução. Todos nós vamos evoluir. Ninguém regride. Nós só evoluímos. Então, nós podemos ficar estacionados, não crescer, não evoluir. Questão do livre-arbítrio. Mas Deus vai nos colocando aqueles processos educativos que nos impulsionam, que nos despertam. E às vezes basta uma lágrima para nos despertarmos para a realidade espiritual. Então a evolução é um fato. Todos nós vamos evoluir. Então passamos a entender as regras da vida através do conhecimento das leis divinas e assim passamos a viver melhor a vida, os recursos da vida, os ensinamentos de Jesus que veio nos ensinar, né, a bondade do Pai misericordioso, infinitamente bom. Aliás, quando chamaram ele de bom mestre, ele não aceitou, ele disse: por que me chamais de bom? Bom só o Pai o é. Ele aceitou o título de mestre. Sim, este eu sou o mestre, mas bom só o Pai o é. Então, a infinita bondade de Deus nós não podemos nem avaliar, mas precisamos acreditar nela, porque nós não estamos soltos. Nós todos temos um currículo, um estágio, um programa, um projeto para as nossas vidas. E Jesus, o Espírito puro, foi designado por Deus para construir, ele é o nosso arquiteto planetário e também o nosso administrador maior, o nosso diretor. E na excelência da sua missão, ele veio pessoalmente nos revelar a lei do amor e nos deu caminhos, né? Dizendo que somente através dele poderíamos chegar ao nosso Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém evolui senão por mim, ou seja, pelo que eu estou ensinando. Ele quis dizer assim: olha, eu estou dando o caminho das pedras, vem por aqui, esse é o caminho bom. Então ele veio mostrar o caminho. E até hoje nós ainda estamos vacilantes nisso, né? Precisamos ainda lutar com as nossas deficiências, mas não podemos desistir dessa luta. Essa luta nem sempre a gente ganha, às vezes a gente erra, volta a cometer os mesmos erros, mas não podemos acomodar, eu sou assim, não vou mudar. Nós somos passíveis de se mudar, sim, mas o processo tem que começar dentro de nós. Então, a doutrina espírita ajuda essa nossa promoção. Ela nos promove, né? Promove em tudo, nos promove através de uma fé. Ela nos dá uma fé inabalável no futuro. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, diz lá que a felicidade é baseada principalmente na fé no futuro, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aquele que não tem fé no futuro não consegue ser feliz, porque ele ajunta bens materiais, mas esses bens materiais um dia nós podemos perder, não é? Nós vemos aí as situações em que muita gente perde tudo, casa, perde tudo, por uma chuva, né? A casa desmorona, acontece tantas coisas, né? Então nós não podemos confiar só nas coisas materiais. Então a fé inabalável no futuro, a posse do necessário, ou seja, não querer mais do que nós precisamos, né? Não valorizar mais as questões materiais, e sim as coisas espirituais. Veja que proposta linda. Então a fé no futuro é um dos 3 caminhos para a gente obter a felicidade, né? Então, essa fé no inabalável no futuro, ela tira aquela dúvida pungente, aquela que no passado nos desestruturava, a gente brigava com Deus, ficava com raiva de Deus: como é que você pôde fazer isso comigo, você está me castigando? A gente ficava revoltado contra Deus. Hoje a gente não fica mais, porque a gente passa a entender que há muita injustiça no mundo, né? Mas não tem ninguém injustiçado.
porque todos nós somos devedores da lei de Deus. E a dor é uma bênção, uma amiga sublime quando nós estamos rebeldes, quando nós estamos preguiçosos, somos lentos, com pouca vontade de fazer o ano. Vem a dor para nos dar aquela sacudidinha e nos lembrar o que nós estamos fazendo aqui. Tem a hora do recreio, a gente se diverte, a gente é feliz, mas temos tarefas a executar, coisas a ser cumpridas. A doutrina espírita nos dá uma visão ampla, porque ela nos faz ver coisas de uma posição tão alta, nos mostra a imortalidade, nos mostra quantas moradas nós temos, mostra a vida espiritual, o progresso evolutivo, a evolução, a classificação dos espíritos, nos mostra todo o caminho luminoso que temos pela frente. Então, nós passamos a ter uma visão tão ampla e ver as coisas de ponto de vista tão alto que as vicissitudes, os problemas da vida ficam deste tamaninho do caminho que eles na verdade têm e se perdem no vasto horizonte de perspectivas positivas que nós passamos a ter quando compreendemos bem os princípios da doutrina espírita. Isso nos dá paciência, resignação, coragem para persistir até o fim. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse quando anunciou o Consolador prometido, que o conhecimento das revelações nos conscientiza a todos os seres humanos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos, das respostas de tudo. Nos lembra os verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e esperança nos fortalece. A vontade e a lucidez nos altos significados da vida e a bondade infinita de Deus. A vida tem um alto significado espiritual. Todos nós temos. E nós vemos, às vezes, as pessoas tão tristes. Eu não sei por que eu existo. Eu não tenho sentido na minha vida. Nós precisamos buscar os sentidos. Nós precisamos buscar. Fora da caridade não há salvação. Este é o caminho. Porque quando nós cuidamos dos outros, ajudamos os outros, nós vamos ver que nosso problema é deste tamaninho. E nós passamos a ter uma outra visão, uma outra panorama da realidade dos nossos irmãos mais necessitados. Então, a doutrina espírita, ela nos possibilita 3 recursos, porque ela tem 3 aspectos. O aspecto científico, filosófico e religioso, 3 aspectos. Na ciência que ela nos propõe, ela nos produz o conhecimento. Esse conhecimento ilumina nosso entendimento. Na filosofia, ela produz em nós a reflexão. Muito importante a filosofia, porque se a gente lê uma página e fecha e não faz a reflexão, daqui a pouco nós não lembramos mais do que foi aquela página disse. Então nós precisamos refletir. O que esta página está me ensinando? Porque as mensagens do mundo espiritual é de um carinho, é de um cuidado para conosco impressionante. Lá no mundo espiritual, nós temos os livros espíritos nos informam que há todo um critério para se trazer uma mensagem à Terra. Há toda uma pedagogia de positividade para nos colocar para cima. Então, nós não podemos ler uma preciosidade, fechar e deixar para lá. Precisamos analisar o que isso está dizendo para mim. Então, a reflexão, para mim, é o aspecto mais importante. Porque a gente pode estudar ciência, a gente pode estudar os ensinos de Jesus, se a gente não refletir. O que aquilo pode me ensinar? Me tornar uma pessoa melhor, de nada está adiantando. Porque aquilo se perde com o tempo, com os interesses imediatos. Quando a gente faz a reflexão, ela fixa em nós.
E quando nós não fizemos, nós nos deixamos envolver pelas tarefas cotidianas e esquecemos de saber qual foi a página que leu, qual foi o livro que eu li mesmo ontem, nem lembro mais. Então fica aqui um conselho de quem já está chegando na idade provecta da maturidade e que aprendeu, sofrendo, chorando, a refletir um pouco mais, porque eu tenho tendência muito a ser ansiosa, a fazer tudo muito corrido. Às vezes eu atropelo até as pessoas no meu falar. Eu reconheço, mas mudar é difícil, então é devagarzinho. É difícil, mas não é impossível. Então a gente vai devagarinho. A reflexão me ajudou muito muito nisso, porque você analisa aquilo, mastiga aquilo, o que eu posso extrair para mim. Porque é este que é uma pérola que está sendo oferecida para nosso progresso, para a gente utilizar aquilo como uma riqueza para a nossa alma. Então, os 3 aspectos, nós já vimos ciência, filosofia e religião, porque ela nos renova através da conduta moral que Jesus nos deixou. Então, a religião nossa é uma religião diferenciada, porque nós não temos dogmas, nós não temos hierarquia sacerdotal, todos nós somos irmãos e o nosso guia espiritual é Jesus. Então, nós temos nas nossas casas espíritas os administradores que cuidam da parte da administração. Mas os nossos guias espirituais, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda são sempre espíritos muito mais superiores. E todos aqui somos irmãos que devemos respeitar, porque estão numa posição assim, de cuidar da administração, da casa e tal, de ver a parte doutrinária, de ver. Precisamos nos respeitar, porque uma hora vem um, outra hora vem outro, e tudo isso é uma grande escola que nós aprendemos. Nós não temos rituais, nós não temos hierarquia sacerdotal. Então, a nossa parte religiosa vem do termo mesmo religião, vem do termo religar, de religar a Deus. E nós nos religamos aos ensinos morais de Jesus, que nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E quando nós estivermos em dúvida se aquilo que eu estou fazendo é bem, nós imaginarmos o que seria aquela pessoa fazendo aquilo para mim. Aquilo que eu quero fazer para o outro, vamos imaginar ela fazendo aquilo para mim. Se não é bom para mim, não é bom para o outro. Essa foi uma moral que Jesus nos deixou infalível para usarmos no dia a dia. E o processo de interiorização se dá assim: conhecer, né? A ciência é conhecer, o conhecimento, através das leituras. Começa por onde? Pelas obras básicas. Como começar? O Livro dos Espíritos, que é um livro para a vida toda. A vida toda nós consultamos. São 1019 perguntas e respostas que Kardec fez num trabalho criterioríssimo, de um critério, de um cuidado, com médiuns espalhados no mundo inteiro. E lá estão questões que nós fazemos interiormente e que ninguém responde. Como começar a ler o Livro dos Espíritos? Ler assim direto? Não. Os pedagogos dizem que a gente deve ler quando a gente está lendo pela primeira vez um livro. Agora não, já vou na fonte onde eu quero a pergunta. Mas começar pelo seu centro de interesse. Então eu vou citar a mim como exemplo. Como é que eu comecei a ler? Me interessava muito saber sobre o anjo da guarda. Como é que é o anjo da guarda? Eu queria saber quem é meu anjo da guarda. Todo mundo fala de anjo da guarda, o católico fala de anjo da guarda, o espiritismo fala de anjo da guarda. Eu comecei por lá e fiquei encantada. Todos nós temos um anjo da guarda. A pessoa humana, por mais vil que seja, tem um anjo da guarda. E esse espírito guardião nos ajuda, não é nosso babá, não está ali para fazer a nossa parte, mas nos orienta, nos intui, de uma maneira tão discreta e silenciosa que nós precisamos aprender a ouvir. E por isso o hábito da reflexão, da meditação e da prece nos ajuda muito a ouvir a voz do anjo da guarda. Então, começar a ler através do centro de interesse, participando também de grupos de estudo, na casas espíritas, tem estudo básico para quem está começando, e continuamos vários tipos de grupos de estudo. Procurem porque é muito bom.
Mas reflexão é onde eu aplico isso na minha vida. Na minha vida de relação, no dia a dia, meu marido, em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o filho, com os colegas de trabalho, na vida, no trânsito, no dia a dia, no mercado, na rua, diante do necessitado. É isso? Então, a reflexão, onde eu aplico isso na minha vida? E aos poucos, muito aos poucos, essa reflexão vai sedimentando em nós. Nós estamos guardando essas informações, nos lembrando delas, né? E essas reflexões vão aos poucos surgindo os seus produtos dela com novos valores que nós vamos assumindo, novas atitudes, muito sutilmente, mas vai acontecendo. E aos poucos, isso vai se incorporando na nossa rotina e um dia elas se tornarão atitudes renovadas. Então a gente começa a melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cada um no seu compasso. Isso é um trabalho individual, cada qual trabalha em si. A casa espírita oferece muitas chances de trabalho, de grupo de estudo e aproveitar esses momentos de aprendizado, cada um fazendo a sua parte. Antes de ir para o grupo de estudo, lê a sua parte. Lê o estudo que vai ser feito, anota as dúvidas, leva, porque não esperar do companheiro que está ali tudo dela. Façamos um pouco a nossa parte, porque é tão bom você encontrar uma pessoa que está interessada, já leu, olha, eu estou na dúvida nisso. A gente fica com gosto de explicar. E é importante para a evolução de cada um o movimento, esse movimento de interesse, de busca. Isso nos renova. Só a busca já nos renova. Então, as leituras constantes dos livros do Espírito, do Evangelho, trazem momentos de muita serenidade, de muito aprendizado. Nos favorece muito o nosso espírito, que passamos a respirar uma nova energia, porque nesses momentos nós atraímos para nós os espíritos superiores, que sempre vêm nos ajudar nos nossos pensamentos renovadores, né? Buscando renovar a nossa mente. E essa é a parte religiosa, a prática no dia a dia do que aprendemos nos ensinos dos espíritos superiores. Eles trabalham para o nosso progresso moral, então não vamos deixar isso para lá. Né? O Livro dos Espíritos tem um capítulo que trata da influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Nas questões 798 a questão 802, a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Na questão 799, Kardec pergunta aos espíritos: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo faz com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Nós passamos a entender. Meu interesse é vestir a última roupa da moda, se eu não conseguir vestir, eu vou ficar péssimo. Não, eu posso vestir o vestidinho do ano passado, nada contra quem veste o vestido da moda. Eu gosto de botar a roupa da moda, nada. Foi um exemplo que me ocorreu agora. Mas esses interesses materiais não podem ser mais preponderantes que os interesses espirituais, porque a moda, a roupa, os vestidos, o diploma, nossos cargos, todos ficarão na terra. Nós vamos com o que nós levamos, a nossa bagagem interior. Então, é essa bagagem que nós precisamos fortalecer. E então, cuidar da nossa aparência, sim, do nosso corpo, da nossa saúde, sim, muito importante. Mas não valorizar esse a ponto de ser maior do que os interesses espirituais. Então, a doutrina espírita nos mostram isso. E isso, aos poucos, vai diminuindo o interesse pela materialidade, pelo materialismo, né? O ter. Nós passamos a nos interessar mais pelo ser. Sermos pessoas melhores, mais dóceis, mais amigas, mais compreensivas, né? Porque a doutrina espírita, quando ela deixa clara a vida futura e tudo que nos aguarda, nós passamos a perceber que através da vida presente é que temos a oportunidade de preparar essa vida futura que está nos aguardando. E o Espiritismo abole, né? Vai abolindo
das nossas crenças internas, diferenças sociais, né? Porque diferença de seitas, castas, cor da pele, essas coisas todas, porque nos ensina sobre a grande solidariedade que deve nos unir como irmãos que verdadeiramente somos, né? Na questão 800 do Livro dos Espíritos, eles nos alertam que este processo de renovação, né, é gradual, esse processo de sedimentação das nossas reflexões, do nosso aprendizado, aquilo até aos poucos mudando, refreando primeiro as nossas condutas, para depois modificar com gestos assim um pouquinho, vacilantes ainda, mas mais meigos, mais educados, mais refinados, e tudo é um aprendizado. Ali, aqui a gente erra a mão, mas a gente continua, é este processo. Então ele é gradual e muito pouco a pouco é que as ideias vão se modificando dependendo dos indivíduos. Tem pessoas mais rebeldes, tem pessoas mais dóceis. E é preciso que algumas gerações passem para que se apague totalmente os vestígios dos velhos hábitos de uma civilização, por exemplo, né? A transformação total somente se dará com o tempo, progressivo e gradual, e a humanidade assim vai se modificando. Hoje nós já aceitamos coisas que há 100 anos atrás não aceitávamos em hipótese nenhuma. Então, para isso, nós precisamos dar os primeiros passos agora. Se a gente ficar adiando os primeiros passos, os últimos passos serão adiados também. A chegada fica mais adiada. Então, é preciso a gente insistir nesses primeiros passos que são difíceis, tirar o pé do barro, da areia movediça que nos empurra para repetir os velhos hábitos, reclamar, só ver o lado negativo e falar que não sei o quê, que não está bom, só apontar os erros dos outros, não ver os nossos. Essas coisas todas que nós já sabemos que todos nós fazemos, é preciso a gente dar o primeiro passo para a gente não acomodar nisso, para que mais tarde possamos nos tornar espíritos superiores e espíritos melhores. Isso não se dará em apenas uma reencarnação. Mas eu posso afirmar, porque os espíritos assim afirmam, se eu começar já, daqui a pouco eu vou estar melhor. Isso já é muito bom, né? E é preciso começar com paciência, com tolerância para conosco mesmo, né? E principalmente para com os outros, porque eu não posso modificar os outros. Eu posso modificar a mim mesma. Eu vejo muito facilmente o defeito dos outros, mais facilmente do que eu vejo o meu. Mas eu só posso modificar a mim. Eu não tenho ação, eu não tenho acesso a modificar o outro. E o outro só vai modificar quando ele quiser e puder. Quando ele vê. Então, se eu não consigo me modificar, como é que eu quero modificar o outro? Então, essa é uma das falhas que a gente tem. E quando Kardec nos diz, conhece-se o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem para domar suas más inclinações, vejam bem as palavras. Primeiro ele fala, conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, essa transformação moral aí, que ele está considerando, não é aquela já perfeita do espírito superior, é aquela que faz o esforço constantemente para domar as suas inclinações. Estar no processo de esforço, de busca de nós mesmos, de rever a nós mesmos, de avaliar, fazer um checklist no final do dia, como Santo Agostinho nos indica no Livro dos Espíritos, que no final do dia a gente devia fazer uma revisão, onde eu errei, onde eu pisei na bola, onde eu não devia ter falado assim, para no outro dia esse checklist estar marcado em mim e eu poder me desculpar e renovar as atitudes. Então vejam bem as palavras, esforços. Estes são passos iniciais que facilitarão os próximos na escalada do nosso avanço espiritual.
Então, nesses dias de provas coletivas, a humanidade passa por momentos decisivos. Precisamos alargar o sentimento de solidariedade, de amor fraternal, para nos mantermos firmes nos propósitos positivos de não embarcarmos na onda do desânimo, da angústia, do pessimismo, de ódio, de raiva, de ansiedade, de pressa, de cobrança. Há muita dor na terra. Há muita dor na terra, mas todos nós temos um motivo para estar passando por isso, e esses motivos são justos. Todos estamos sendo testados na paciência e na fé. Por isso, amigos, continuemos na luta de buscar o melhor para nós e para o nosso próximo. Todos nós estamos na praça, aquela praça dos trabalhadores da última hora, que somos todos nós que já queremos uma situação melhor para nós. Todos estamos na praça, sendo convidados para o trabalho da última hora. E eles vêm nos assalariar. Nós pegamos o recurso dos primeiros trabalhadores que nos deixaram tanta informação. O caminho está andado. Hoje nós podemos entrar numa casa espírita, se está escondido. Teve uma época que todo mundo entrava escondido em qualquer credo religioso, que era difícil falar de Jesus, não é? Mas hoje não, nós temos liberdade religiosa. Então vamos ver os lados positivos, vamos insistir e precisamos nos unirmos para alimentarmos em nós fé, coragem, positividade, porque é isso que nós todos precisamos. Desligar um pouquinho a TV, ler um bom livro, trocar o hábito por hábitos salutares, fazer exercício, meditação, olhar para o céu, conversar com Deus, que é o nosso amigo, é o nosso Pai, está sempre de braços abertos. Então, essas atividades vão nos aproximando de uma natureza espiritual que é própria, porque nós não somos matéria, nós somos espíritos que têm um corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos espíritos encarnados, que possuímos essa roupa, que tem com essa característica agora e daqui a pouco vai ter outra. Mas o nosso espírito é que precisa ser alimentado, que precisa ter conhecimento, é que precisa ser revitalizado, para que o solo da nossa alma se enriqueça com as experiências das dores, das lutas, das dificuldades, para nos tornarmos mais humanos e melhores. Que Jesus nos ampare e que Ele esteja conosco nesses momentos difíceis, mas gloriosos também, porque nós estamos tendo a oportunidade de provar a nossa fé e a nossa coragem. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, um abraço a todos. Te agradecemos, Jacira, por suas palavras, e nesse momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai amado. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse momento. Que saibamos olhar para dentro de cada um de nós, com a certeza que seus ensinamentos são nossa força e nossa luz. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos alivia de nossas dores diárias. Que lembremos, Pai, sempre do poder da prece para nos fortalecer. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso anjo guardião. E obrigada, Senhor, por tudo. Fique conosco, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus.